Queria falar aqui um pouquinho de filosofia da mente, né, dia 11 de outubro, 1849, ressaltando um pouco como introdução de Dennett e Searle, que são dois autores norte-americanos, né, que tratam aí, já trataram aí a partir do final do século passado, o tema da mente, né, então assim, a filosofia da mente, ela estuda qual que seria uma relação entre mente e corpo, a nossa consciência, qual que é a natureza da consciência ou da mente, se uma mente é distinta da consciência, né, o papel da linguagem em relação à nossa consciência, né, e inclusive aí cabendo espaço até para pensar numa inteligência artificial a partir do momento que a gente define consciência, tá? Então esses são os tópicos, alguns tópicos de filosofia da mente que a gente quer começar a analisar. Então, por exemplo, né, a natureza da mente, né, a mente, ela poderia ser uma entidade real ou é apenas uma construção teórica, né? O que é essa mente, né, que a gente imagina que tem, ou é meramente uma forma de falar, né, uma questão de linguagem. Quando a gente, então, define a mente, a gente pode se perguntar se máquinas poderiam ter consciência. Isso está muito restrito a esse contexto também ali dos Estados Unidos, mas o Searle, ele meio que vai estar numa linha de defender um estado mental subjetivo, tá? Que a gente tem estados mentais subjetivos que não pode ser observado, e isso né, é uma coisa até difícil para a ciência, né? Como é que a gente vai observar um estado mental subjetivo? E o Searle também defende que a consciência ela é um conceito ontológico, né? Ontológico, ou seja, é uma coisa, né? Tá? Então ele vai no caminho de ser uma entidade. E tem a visão behaviorista, né? Que vai tratar a mente como meramente comportamentos, né? Ou seja, se eu sou triste, eu faço uma cara de tristeza, se eu estou feliz, eu estou na cara animada. Então, é como se o comportamento expressasse a mente, e aí essa situação é legal do Searle, que, na verdade, ele vai dizer que comportamento é uma questão epistêmica, né? E só que ele não pode determinar a existência da mente, que é uma questão ontológica. Então a gente está em duas esferas. Uma é de conhecimento, né, epistêmico, e outra é de existência. Mas isso são filigranas, detalhes bem, não são filigranas, são detalhes bem profundos que a gente vai ver mais para frente. O Searle, ele acredita então que é um fenômeno biológico natural a mente. A mente ela é um fenômeno biológico natural. Ela não, que ela não pode ser, é, ela não é irredutível. Ela não se reduz a alguma outra coisa. Ela é irredutível, tá? Já o Dennett, ele é um funcionalista que vai tratar os estados mentais como se fossem propriedades físicas, né? Um argumento interessante ali que ele usa é falar do vírus, por exemplo. Quer dizer, o vírus ele tem intenções, mas ele não é consciente, né? Então, ou seja, os dois tratam de um conceito de intencionalidade, né? Mas a forma que o Dennett vê essa intencionalidade atribuindo intencionalidade para a gente, para poder explicar nosso comportamento. Então, a gente se comporta como se a gente tivesse intenções, desejos e tudo mais. Então, né, ou seja, a mente, ela é como se fosse um comportamento que vai governar nossas ações, né? E ele também trata muito a mente dentro de uma perspectiva evolucionista ali, até se filiando a Darwin, né?
Tá, então, resumindo, né, o Searle, ele acredita na existência da mente como uma entidade real, e o Dennett considera como uma construção teórica útil, né, ou seja, o conceito de mente e o sistema intencional nos ajuda a entender como as pessoas funcionam, ou mesmo as máquinas, né? É, e aí, sim, a natureza da consciência para o Searle, ela é um fenômeno subjetivo, tá? Enquanto que para o Dennett é esse sistema intencional que pode ser usado para prever o comportamento dos indivíduos, né? Tá? Aí, em relação, claro, à inteligência artificial, o Searle ser cético em relação a isso, já que ele considera a mente uma coisa biológica, né? Subjetiva, e o Searle, né, e o Dennett, ele vai estar mais aberto às possibilidades, como que a mente fosse é, um- se baseando mais no comportamento, né, nas intenções e nos desejos. Então, por exemplo, uma máquina tem o desejo. Como é que eu posso dizer que um computador ganhou o jogo de xadrez, né, do humano? Ela teve essa intenção de ganhar o jogo. É como se a gente atribuísse isso para poder explicar o comportamento daquela máquina. Mas é algo um pouco mais profunda, que a gente só está começando a pincelar o assunto, organizar as ideias. Então, esses vídeos são sempre meio truncados, né? Devido à falta de tempo e dificuldade de tratar dos problemas mais profundos, né? Então, assim, um outro ponto, né, que a gente depois vai considerar que é importante no debate é os qualia, né, que é o que é considerado as qualidades, o que a gente sente, né? As nossas sensações e tudo mais. Então, assim, onde que está isso, né? Onde que estão esses desejos, essas sensações, né? Se não dentro de uma consciência, de uma mente, ao passo que o materialista ele vai tender a negar a existência desses qualias, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai investigar um pouco mais, né? Ou seja, o qualia faria parte da experiência subjetiva de cada pessoa, tá? Então, é uma coisa que o materialista vai ter dificuldade de explicar. Já o Searle, quando ele fala que a consciência, né, é uma parte da realidade, é uma coisa ontológica, também é difícil entender onde que está isso, que propriedade que tem, né? Então ele vai meio que quase ali para um lado dualista ali, né? Oriundo lá de Descartes, que Descartes pensava mesmo que tinha uma mente e um corpo separado, né? E mais interessante é que eles se comunicariam por uma tal glândula pineal, enfim, né? O que mais, né? O Searle também vai ter a sua tese da intencionalidade, inclusive ele tem um livro que a gente vai dar uma olhadinha se o negócio continuar, né? Mas é um pouco diferente da abordagem lá do Dennett, tá? Aí a gente fala da psicologia popular, né? Que quando a gente está falando de crença e desejo e tal, o Searle vai defender um estudo real disso, tá? E não como se fosse meramente fenômenos neurobiológicos, que seria uma tendência aí mais de pensamento funcionalista ou materialista, tá? Bom, acredito que seria isso. Ou seja, a gente tem dois autores ali que dialogaram bastante ali nos anos 80, 90, enfim, eu acredito que o Searle ainda está vivo até hoje. O Dennett faleceu recentemente. E são visões opostas, né? Um acredita mais num conceito de mente ali como uma coisa que é existente, uma entidade, que é o Searle, e o Dennett ele já vai abstrair esse conceito
de entidade, de mente, como se fosse uma coisa comportamental, um funcionamento, né? Então, os nossos estados mentais estariam reduzidos aos nossos estados cerebrais. Vamos evoluir no tema e sigamos.